Safra de café deve crescer em 2025, mesmo em ano de bienalidade negativa, aponta a Conab. Vamos falar sobre isso e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pela sua Smart TV, smartphone ou computador. Inscreva-se no canal YouTube Paracatu Rural e marque o sininho. Notícias da Conab. Mesmo em ano de bienalidade negativa, a produção de café deve apresentar crescimento de 2,7% na safra 2025, frente ao volume colhido na temporada passada, sendo estimada em 55,7 milhões de sacas. Caso o volume estimado se confirme ao final do ciclo, este será o maior já registrado para um ano de baixa bienalidade. Já a área total destinada à cafeicultura deverá registrar aumento de 0,8%, chegando a 2,25 milhões de hectares. A área em produção deve registrar queda de 1,4%, enquanto a área em formação tende a apresentar incremento de 12,3%, movimento esperado para anos de bienalidade negativa. Os dados estão no segundo levantamento da safra de café 2025 divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Confira a reportagem de Flávia Agnello. O ano é de bienalidade negativa para o café e ainda assim a produção deve apresentar um crescimento de 2,7% na safra de 2025, frente ao volume colhido na temporada passada, sendo estimada em 55 milhões e 700 mil sacas. Caso o volume estimado se confirme ao final do ciclo, este será o maior já registrado para um ano de baixa bienalidade, superando em 1,1% a colheita registrada em 2023. Os dados estão no segundo levantamento da safra de café 2025, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A expectativa da Conab é que a área total destinada para a cafeicultura chegue a 2.250.000 hectares, um aumento de 0,8%. A área em produção deve registrar uma queda de 1,4%, enquanto a área em formação tende a apresentar um incremento de 12,3%, movimento esperado para anos de bienalidade negativa, como explica o diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese. Isso não é de bienalidade negativa, não é de assustar, porque os produtores aproveitam esse período para fazer alguns cortes da recepa, enfim, melhorar as condições da planta. Então, ele para de produzir e entra nesse processo de formação. O bom resultado estimado na safra total do café é influenciado principalmente pela recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras de Conilon. Com isso, a expectativa de produção para esta espécie está estimada em 18.700.000 sacas, um novo recorde para a série histórica da Conab. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, explica os motivos que levam às boas perspectivas. Primeiro, as condições climáticas elas foram melhores para a safra 2025 do que em 2024. Em 2024, as estimativas iniciais até eram de uma boa safra, mas foi frustrada por conta do clima. Veio um El Niño forte, e aí o Espírito Santo, o principal produtor de Conilon, acabou sofrendo com os impactos ocasionados por conta do El Niño. Em abril, a situação de El Niño, a situação de El Niño acabou, então veio num processo de regularidade, e aí para essa safra as plantas conseguiram expressar mais o seu potencial produtivo, em que pese ainda assim terem sido afetadas pelo clima, eventualmente temperaturas elevadas ou até restrição hídrica, mas a condição geral é de um clima melhor para 2025, para a safra 2025 do que em 2024. Isso proporcionou aí para o Conilon uma safra recorde na série histórica da Conab, puxada principalmente pelo Espírito Santo. Já para o café arábica, o cenário é oposto. A Conab estima uma queda de 6,6% na colheita dessa espécie, com previsão de uma safra em torno de 37 milhões de sacas, analisa Vasconcelos. Para o café arábica, um ano de bienalidade negativo, então resultados menores do que na última safra, como era de se esperar, tanto devido à produtividade, que também foi impactada pelo clima, mas
a própria fisiologia da planta ali, um ano de carga elevada, ela aproveita para se recuperar no ano seguinte. É o esperado, é um ano de bienalidade negativa, então para Minas Gerais há uma redução de produção. Em algumas regiões a produtividade ela cai um pouco a mais do que as outras, e aí de fato é relacionado ao clima. Após o recorde de exportação de café em 2024, quando o Brasil exportou 50 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos, os embarques para o exterior apresentaram uma ligeira redução no primeiro trimestre deste ano. No acumulado de janeiro a março de 2025, o Brasil exportou 11 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos, o que representa uma baixa de 1% na comparação com o igual período do ano anterior, segundo dados consolidados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mesmo com a queda no volume comercializado, o valor com as vendas internacionais apresentou um aumento no primeiro trimestre de 2025, movimento favorecido pelo cenário de alta dos preços do café. No acumulado de janeiro a março deste ano, o Brasil exportou cerca de 4 bilhões e 100 milhões de dólares, o que representa uma alta de 68,9% na comparação com o igual período de 2024. O diretor do Ministério pondera que o cenário é de manutenção de preços favoráveis para o produtor no médio a longo prazo. Nós estamos aí com café hoje aqui no Brasil, uma bebida boa, pagando R$ 2.700. É um preço histórico muito elevado. Isso é um aumento de 110% em relação ao ano passado. E o Conilon, os canéforas, estamos aí na faixa de 1.650 a 1.700, alta de 60%. Nosso consumo interno está 22,5 milhões de sacos, mas tem um cenário de crescimento e, sobretudo, crescimento do mercado interno de cafés especiais. O cenário externo é de pouco estoque, fatores altistas estão presentes, aumento de consumo em países tradicionalmente consumidores, e isso significa dizer que tem sustentação de preço do café para esse ano, podendo ter algum repique na colheita, no pico da colheita, mas o cenário a médio prazo é de preços sustentados. A produção e os números detalhados da safra de café no Brasil em 2025, bem como as análises do mercado, podem ser conferidos no boletim publicado no portal da companhia, em www.gov.br/Conab. Reportagem Flávia Agnello. O ato de dar revela o seu coração. Toda vez que você dá, você mostra o que importa para você. Diga-me como você gasta o seu tempo e dinheiro, e eu te direi o que é mais importante para você. A sua agenda pode revelar que o mais importante para você são os seus filhos. Seus gastos podem mostrar que aquilo que mais importa é o seu hobby. Você provavelmente não liga muito para a Microsoft porque não tem ações dela. Mas se você comprasse ações da Microsoft, de repente, você se importaria com o sucesso da empresa, porque onde você coloca o seu dinheiro é onde você coloca o seu coração. Filipenses capítulo 1, verso 10 diz: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. O que importa na sua vida não são as compras. A vida não é sobre acumular coisas. Aquele que morre com mais brinquedos continua morrendo no final. A vida não é sobre coisas, é sobre aprender como amar. No fim da sua vida, se você tiver uma pilha gigantesca de coisas, mas for um estranho para a sua esposa e filhos, você perdeu o propósito. Quando você é generoso com o seu tempo, dinheiro, esforço, energia, você está dizendo que o que realmente importa é Deus e as pessoas. O que mais importa é o amor. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3,7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Como quebrar as amarras do materialismo? Só há uma maneira. O antídoto para deixá-las é dar. Então, toda vez que você for generoso e der aos outros ou a Deus, daí você está de fato quebrando o domínio do materialismo na sua vida.
Mas nós somos cidadãos do céu, diz Filipenses capítulo 3, verso 20, parte A. Seu propósito não é viver o aqui e o agora. Você está aguardando a eternidade. Você não está construindo uma pilha nesse lado da eternidade. Você está construindo pessoas e relacionamentos que vão importar naquele lado da eternidade. Você está vivendo à luz do céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.